Olá, por que não utilizar o sonotubo, que é a empresa mais famosa seria Tubominas tecnicamente, né? E como fazer pilares circulares de maneira eficiente? Tá? O sonotubo é uma tecnologia que já existe há vários anos no primeiro mundo, foi trazida há pouco tempo para o Brasil, e algumas pessoas estão pensando, eu vou fazer pilar exposto mais, é a melhor alternativa que existe. E apesar de ser uma possibilidade, muitas vezes não é a opção ideal. Okay? Algumas vezes até vai ser uma opção interessante, mas muitas pessoas estão achando, vou fazer um pilar circular, é o melhor método possível. Tá, então vamos lá. Utilizar um tubo de papelão, que é basicamente isso, o sonotubo, tubo menos é isso, é um tubo de papelão para criar pilares circulares, né? E uma coisa que surgiu mais no Brasil foi que vamos colocar um pouco de isopor na forma que daí a gente consegue fazer o pilar quadrado, né? Vai perder espaço ali tecnicamente, mas daí consegue fazer um pilar quadrado. Depois tira o todo o papelão, tira o isopor e fica só o pilar quadrado. Tá? É uma opção comum em obras. Tá? Isso vai garantir uma qualidade maior que formas de cano de PVC, porque muitas vezes você vê obras de pequeno porte, o pedreiro pega um cano PVC de 200 milímetros, por exemplo, coloca uma armadura ali dentro, concreta e está pronto. Né? Vai ficar o PVC ali. Algumas vezes é preciso extrair o PVC, depende se for cortado e removido, tem como extrair, mas não vai garantir a mesma qualidade de acabamento. O papelão garante uma qualidade de acabamento um pouco melhor. Tá? Mas por qual motivo eu não recomendo utilizar em casos usuais? Tá? E só terminar a questão, mas o processo construtivo do sistema é o quê? Você instala o tubo, okay? Então você coloca o tubo de papelão no local, você tem que escorar o tubo, okay? Porque o papelão não tem grande rigidez, né? Ele está solto na base, então você tem que instalar o tubo, escorar ele para impedir ele de tombar lateralmente, colocar uma armadura dentro ali, vai ter que ser instalado em cima de uma espera, de um arranque, né? E concretar o tubo. Após o concreto curar, você remove o papelão, ok? Remove o papelão igual essa imagem aqui. E aí, esse papelão vira entulho ou, na melhor das hipóteses, reciclagem. Tá? E a única maneira de remover o tubo é rasgar ele. Okay? Você vai dizer, não, vou deixar o tubo ali. Beleza. De qualquer maneira, você não vai aproveitar ele de novo. Não é reutilizável. A única maneira de reutilizar seria removendo, mandando para uma reciclagem e tudo mais. O que muitas vezes não faz sentido, porque é um material, tecnicamente o papelão não é um material com muito grande economia, né? Pode ser vendido por um grande valor. Eu tenho 10 quilos de papelão, quanto que eu vou conseguir vender na reciclagem? R$1, R$2, dependendo do caso. É bem pouco, o pequeno valor do papelão, ainda mais vendido em baixa quantidade. Tá? O problema disso aqui é o custo. Né? Porque, é um método, sim, funciona, tá? Mas a engenharia não é, eu achei um jeito que funciona, eu vou seguir isso o resto da vida. Não é. Eu vou achar o melhor método com o melhor custo, ou melhor custo-efetividade. Né? O menor tubo normativo, se você for pensar, eu vou seguir NBR 1018, mini 360 cm², vai ser o de 250 milímetros de diâmetro. Okay? Um pilar de 200 milímetros não gera 360 cm² de área. Um tubo desses, tá? Custa em torno de R$50 o metro. Então, se eu vou comprar um tubo Minas ali de 25 de diâmetro, vai ser em torno de R$50 o metro. Tá? Isso em 2023. E isso vai gerar menos um tubo de 25, ele tem menos que 1 metro de diâmetro. Então, é mais do que R$50 o metro quadrado. Se a gente for pensar em custo de formas, vai ficar tipo uns R$60 o metro quadrado. E geralmente, custo de formas é menos da metade disso, menos que 1/3 disso algumas vezes. Tubos maiores aumentam o custo proporcionalmente. Então, eu quero um tubo de 500 milímetros, vai ser em torno de R$100 o metro. Okay? Muitas vezes tem que achar um fabricante que tem exato o tubo que você quer. Assim como tubos com EPS. Né? O tubo com EPS a gente tem um problema que a gente vai perder uma certa área relativamente considerável. Okay? Tá? Então, para fazer um tubo de EPS de 500 milímetros, eu quero fazer um pilar de 35. Para fazer um pilar de 35, eu preciso um tubo de 50. Okay? O pilar quadrado 35 por 35, eu preciso um tubo de 50 igualmente, mais o custo de preencher o EPS. Tá? Mas, claro, qualquer obra vai ter custo. Né? Qual que é a opção de material que é de graça? Não existe. Né? Nem que seja mão de obra, você vai ter que gastar. Né? Eu vou comprar o tijolo, eu vou pegar a terra, fazer um tijolo ecológico e tudo mais, e eu salvo fabricar
não, ainda assim você tem um custo da mão de obra, então não adianta, tá? Então eu vou demonstrar algumas opções mais econômicas e eficientes, porque é isso que engenharia é, não é, o Gilberto falou que é contra, então eu vou desistir de fazer a obra por causa disso. Não. A questão é, eu estou demonstrando uma outra opção aqui. Três opções, tá? E a primeira opção, que é uma opção extremamente eficiente, é o CFST, tá? É uma sigla que significa tubo de aço preenchido de concreto. Ok? Esse é um método que já existe há algumas décadas. Na China, eles usam para fazer pontes em arco de grandes vãos, mas tecnicamente pode ser usado para qualquer peça com compressão considerável. Tá? Então, a gente pega um tubo redondo. É possível fazer com um tubo quadrado? Sim, mas é menos eficiente. A gente está comparando com uma peça redonda, então estou falando um pilar redondo. Mas, tecnicamente, é possível fazer também com um tubo quadrado. Claro, eu vou ter maior perímetro com menos espaço para encher de concreto, então vai ser menos eficiente. Eu vou ter flexão das chapas laterais, então vai ser uma chapa mais espessa para conseguir atender, mas é possível. Tá? Mas o eficiente mesmo é o circular. Tá? E o que vai acontecer é que esse tubo de concreto, esse tubo metálico preenchido de concreto, eu também não vou remover o tubo. Eu até poderia, mas eu não vou remover o tubo por um motivo muito bom aqui, que é o quê? Bom, apesar de ser 2, 3 vezes mais caro, se eu dizer tal, o sonotubo aqui vai pesar R$50, o tubo Minas vai custar R$50 o metro. Esse tubo aqui, eu vou pegar um tubo, sabe, de 250 milímetros, e dificilmente eu vou conseguir um tubo aí por menos de uns 100, 120, R$150 aí por metro, perfeitamente normal, numa chapa fina, uma chapa grossa mais caro ainda. Tá? Mas aqui entra a vantagem, eu poderia, a primeira possibilidade que eu teria, eu poderia reutilizar ele. Eu vou concretar 4 pilares, pronto, já compensou. Né? Claro, vai ter que ter uma forma de abrir ele para desencaixar, então aumenta o custo, quem sabe um pouco, mas quem sabe 6, 8 pilares já se pagaria o tubo metálico. Mas não é isso que eu vou recomendar. O que eu vou recomendar é, usa o aço, né, como o nosso aço de reforço do concreto. Ou seja, não reforçar com armadura interna. Tá? Eu posso colocar armadura interna? Até é possível, mas geralmente não é necessário. Okay? Porque eu posso usar um arranque de ferro mecânico, né, soldado no tubo, instalo o tubo e concretei a base ali, depois eu concreto o tubo e entra a questão, vantagens. Tá? Eu permito a utilização muito maior, porque eu posso afinar a chapa, engrossar a chapa, eu posso aumentar o diâmetro, reduzir o diâmetro tranquilamente, eu consigo concretar mais metros de altura sem problemas do material falhar, porque a resistência do aço é drasticamente, tanto a resistência quanto a rigidez do aço é muito superior ao do papelão, né? E fazendo o tubo já com um arranque conectado no tubo, eu não preciso nem escorar lateralmente. Ok? Além disso, vai facilitar uma ligação metálica. Digamos que daqui 5 anos o cliente quer ir lá e ele quer colocar um guarda-corpo, colocar alguma coisa. Tá? Se a chapa externa do pilar é metálica, pronto, é só chegar lá e soldar. Muito mais fácil. Okay? Vamos pegar um exemplo. Imagina um tubo de 320 milímetros. Tá? Por que não 300? Bom, por 320 eu pego uma chapa de 1 metro, calando ela vai ficar com 320 de diâmetro. 1 metro de circunferência dá 320 de diâmetro. Okay? Com uma espessura de 2 milímetros, né? Que na verdade é 318, né? Mas eu somo o espessor da chapa a 320. Tá? Mas a questão é, ele vai ter 20 centímetros quadrados, com uma chapa de 2 milímetros. Tá? Que é uma chapa fina que você consegue encontrar muitas vezes, e dependendo do caso, se tiver uma opção de chapa mais fina, muitas vezes também vai atender. Né? Por quê? Porque a questão é mais escolher o diâmetro ideal para conseguir uma taxa de aço baixa. Tá? Mas, em resistência, lembra, ok, eu tenho 20 centímetros quadrados, aqui vai ser um aço mecânico, não um aço de vergalhão. O aço mecânico tem metade da resistência do aço de vergalhão. Né? Então, vai ser 20 centímetros quadrados, que vai ser equivalente a uns 10 a 12 ferros 12.5. Não, Gilberto, vai ser equivalente a 8 ferros 12.5. Na verdade, vai ser mais. Por quê? Porque o tubo ele tem um cobrimento de quanto? De 0. Ele tem um cobrimento tecnicamente negativo. Né? Então, a questão é, como ele está totalmente na parte de fora, eu tenho um braço de alavanca maior, é um aço mais eficiente. Ok? E como eu tenho mais aço relativo, teria um tubo, uma peça de concreto, uma maior rigidez. Ok? Então, essa é uma opção. Tá? Eu já utilizei isso aqui algumas vezes. Quando eu preciso de um pilar
que eu tenho que fazer caixaria, né, que eu vou ter que fazer alguma forma, tenho que fazer alguma peça, eu tenho que ter um pilar com uma boa resistência, uma resistência elevada, eu tenho que ter uma rigidez elevada, porque mal bem, preenchido concreto eu ganho muito na rigidez, e eu vou ter uma questão de um pilar alto e tudo mais. Essa é a opção, já usei algumas vezes em pontes, né, no vão interno, digamos, uma ponte que tem 2 vãos, no vão interno 2 pilares de tubo preenchido de concreto, e já usei em galpões também, quando o vão é muito grande, né, que um pilar pré-moldado não teria formas adequadas, também um tubo de grande diâmetro preenchido de concreto vai garantir uma rigidez absurda. Ok? Agora, vamos para a próxima questão. E a outra opção que a gente teria é o pilar de alvenaria. Né? Ah, mas o pilar tem que ser de concreto sempre. Não. Tá? Um pilar de alvenaria, na verdade, se for pensar até o final do século XVIII, todo pilar era de alvenaria. Né? Porque não existia... até poderia ser possível fazer um pilar de madeira, geralmente, mas para a questão de durabilidade, alvenaria. Né? E a questão é, a alvenaria, ela tem uma boa resistência à compressão, claro, menos do que o concreto geralmente, mas ela tem uma resistência boa na compressão e não requer caixaria nenhuma, não requer forma nenhuma, é só assentar os tijolos, ok? Ou os blocos hoje em dia. Tá? É possível utilizar blocos. Por exemplo, um pilar de blocos de concreto de 39 por 39, que vai ser basicamente pegando o bloco de 19, 19, 39, né? É só assentar 2 em cada sentido e levantando a obra. Okay? Vai concretando aos poucos, sim, mas essa é a questão. Tá? E a depender da armadura e do tipo de bloco, resistência do bloco, fabricante e tudo mais, você vai conseguir tipo de 15 a 50 toneladas. Tá? E ele também pode ser feito maior, pode ser feito um pilar de 59 por 59, né, que vai ter mais que o dobro da resistência. Mas e daí, se tudo preenchido de concreto, também vai aumentar a resistência, mas é uma possibilidade. E vai ter uma esbeltez muito baixa. Ok? E a questão é, claro, se eu quero um pilar compacto em um espaço pequeno, não faz sentido porque o concreto é mais resistente, eu consigo fazer uma peça mais compacta. Mas muitas vezes você vai ter um arquitetônico onde o cliente tem uma fachada, ele quer ver uns pilares gigantes lá na fachada, ok? E uma fachada de pé direito duplo, eu vou precisar de um pilar robusto de qualquer maneira. Então, um pilar de alvenaria é extremamente eficiente nesse caso, porque eu estou gerando um volume considerável, eu estou construindo uma rigidez considerável pela largura nos 2 eixos, mas eu não estou gastando tanto material e também eu consigo executar isso de maneira mais rápida, é só ir levantando a alvenaria. Entendido? Tá? E entra a questão. Pilares de alvenaria eliminam totalmente a necessidade de escoramento. Por quê? Porque conforme eu vou levantando o pilar, eu vou grauteando a alvenaria, ou seja, ele vai ser autoestabilizante. Ok? Também elimina totalmente formas, né? Não precisa ser obrigatoriamente armado, tá? Tecnicamente eu posso armar, vai garantir uma ductilidade maior, vai garantir uma resistência a forças horizontais maior, flexão maior, até compressão um pouco maior, mas a questão é, eu posso ter um pilar, só assentar os blocos alternadamente, ou assentar os blocos alternadamente e preencher eles de grout. Ok, perfeitamente possível. E, igualmente, quando for grout, estou falando grout de alvenaria estrutural. Estou falando grout de reparo estrutural, como muito maluco acho que só tem um tipo de grout. Tá? Mas é um grout de alvenaria estrutural que é o mesmo custo que concreto, praticamente. Tá? E, não precisa ser obrigatoriamente, intermados. E, quando forem, eu tenho um cobrimento muito maior da armadura. Por quê? Porque olha onde ficam os ferros. Se for planejado adequadamente, vai ficar próximo do centro. Então, se for analisar, o bloco tem 19, o ferro está bem no meio. Eu vou ter tipo uns 8 centímetros de cobrimento. Tá? 8 centímetros de cobrimento é muito mais do que você trabalha em qualquer concreto. Okay? E quanto maior o cobrimento, maior a durabilidade da obra a longo prazo. Okay? Mesmo que eu desconte esse espessor parede, eu tenho 5 de cobrimento. Okay? Então, quanto maior o cobrimento, maior a durabilidade da estrutura. Okay? Uma estrutura com cobrimento acima de 5 centímetros vai durar 200, 300 anos tranquilamente. Okay? E, tecnicamente falando, pilares podem ser feitos com qualquer tipo de alvenaria, inclusive em formatos especiais. Aqui tem alguns exemplos. Eu posso ter um pilar de tijolos maciços, né? Inclusive aquela questão, eu posso fazer ele mais longo, né? Que a gente tem 2 tijolos de largura, né? Imagina que o tijolo tem, sei lá, 20, isso aqui é um pilar de 40 por 39 por 39, ou 40 por 40 também, só que preenchido de concreto interno, ok? Pode ser armado também, é uma questão mais de planejamento, mas pode, né?
Eu indo para fazer o pilar torcido, que isso aqui é uma questão mais arquitetônica. O pilar ainda tem uma resistência estrutural, menor porque ele é torcido, mas ele tem uma boa resistência ainda. E muitas vezes o arquiteto vai achar bonito e tudo mais, ele pode querer fazer uma sugestão muito melhor do que fazer um pilar de concreto maciço lá, que vai ter que ter só 6 metros de altura, um monte de caixeira complicada, seja um pilar assim. Próximo, a gente vai fazer um pilar de tijolo ecológico tranquilamente também. Aqui tem um exemplo de um pilar com 3 furos de largura. É possível fazer um pilar de 3 furos de largura, 4 furos de largura, 8 furos de largura. Aí entra a questão até que ponto eu preciso de resistência. Né? Mas a partir de 3 furos de largura já sobra um espaço interno que eu posso também armar e posso concretar aqui dentro. Ok? Bom, próxima questão é um pilar tubular sem concreto. Né? Porque eu tenho um pilar metálico. Okay? O aço ele é um material mais caro. Né? Ainda mais se for questão de compressão, não é o melhor material para suportar compressão pelo custo que ele tem. Só que daí eu preencho de concreto, eu aumento muito, se for voltar para a opção 1, né? Mas eu aumento muito a resistência à compressão, eu aumento muito a rigidez, eu aumento também a resistência na flexão, quando eu preencho de concreto, porque daí o concreto suporta a parte de compressão e o aço fica só para tração. Mas a questão é, se eu tenho cargas baixas, apesar de eu poder preencher de concreto, eu não preciso. Okay? Eu posso apenas utilizar o pilar metálico. Né? Muitas vezes o cliente quer um pilar novamente robusto, né? E uma opção extremamente eficiente, eu pego um pilar metálico, um perfil metálico, circular, se eu quero uma estrutura mais otimizada, mas tecnicamente quadrado também seria possível, né? E deixo só o pilar inteiro. Okay? Ele vai ter uma resistência menor que um pilar cheio de concreto, com certeza, ainda mais a compressão vai ser uma resistência bem menor, mas se for questão de um pilar para parecer grande, é extremamente eficiente. Okay? Não precisa ser preenchido de concreto, mal bem eu removi um dos custos. Claro, é um custo considerável, com certeza vai ser um custo considerável a mais da obra, mas se eu for pensar, um pilar desses aqui, esse pilar de 320 milímetros tem 20 centímetros quadrados de aço, né? Um pilar desse porte aqui vai ser uns R$200 o metro. Okay? Com o débito mais, um pouquinho mais, mas vai ser em torno disso. Mal bem, o tubo de papelão também tem mão de obra, então essa é uma questão crítica. Tá? R$200 o metro. Quanto que vai custar de concreto para preencher 320 milímetros? 320 milímetros vai dar aproximadamente ali uns 80 litros, 100 litros de concreto ali dentro, então vai dar tipo questão de R$40, R$50 de concreto para preencher um tubo muito mais caro. Okay? Então o preencher de concreto vai aumentar drasticamente a resistência, sem aumentar drasticamente o custo. Claro, aumenta o peso, mas sem aumentar, vai aumentar só o custo em uns 25% mais em um tubo de maior diâmetro, né? Porque conforme aumentando o diâmetro, não preciso necessariamente aumentar a espessura da chapa, então eu estou aumentando o volume de concreto bem mais, mas a questão é que é um custo, digamos, dificilmente vai dobrar o custo para preencher de concreto um tubo. Ok? Entendido isso? Mas, se não for necessário preencher, vai ser mais barato, mesmo sendo no material de menor custo, ainda é uma economia. Entendido? Tá? E por questão final, tudo isso que eu demonstrei foi o quê? Foi analisar custos e complexidades de diferentes métodos construtivos para a gente saber qual a opção mais econômica ao cliente. Né? Essa habilidade é essencial se você quer entregar projetos de qualidade. Okay? O cliente chega para você, eu quero fazer um pilar e eu acho que seria legal fazer de concreto. Bom, daí é a mesma coisa se você chegar para um contador, você como engenheiro chegar para um contador, eu quero abrir uma empresa e eu acho que seria legal, sei lá, usar lucro real, usar lucro presumido. O que o contador vai falar? Um contador de qualidade vai falar. A gente vai analisar matematicamente qual é a melhor opção para sua empresa. Ele vai falar, você acha legal? Então vamos fazer assim. Não. Porque um contador que fala isso não deveria nem ser contratado. Ok? Da mesma maneira, um engenheiro que eu quero fazer um pilar e eu quero fazer ele desse jeito. Eu achei legal. Eu vi na internet um vídeo e achei muito legal. Tá, mas isso é engenharia ou isso é legal? Tá? Porque eu vou buscando a maneira mais eficiente, a maneira que vai gerar o melhor custo-benefício para o cliente. Okay? E essa é uma habilidade essencial para entregar, porque mal bem, muitas vezes eu modifiquei pouca coisa do projeto e eu consigo gerar uma economia considerável para a obra. Okay? E quando eu gero uma economia considerável para a obra, é por isso que meu cliente está me contratando. Okay? Por isso que meu cliente pode pagar mais para o meu projeto e ainda ter economia, porque eu gerei economia para ele de volta. Entendido? Para aprender na prática como fazer isso e como dimensionar esse tipo de estruturas, eu tenho os meus cursos abaixo. Tanto o curso de parede estrutural,
que eu demonstro também de ajustamento de pilares de alvenaria, o curso de metálicas, onde demonstro de pilares metálicos, e o curso de concreto argamassa metálica, que eu demonstro de ajustamento tanto de pilares metálicos quanto pilares metálicos preenchidos de concreto, que é uma tecnologia bem eficiente, ainda mais quando se fala, eu preciso uma peça pé direito elevado, ou mesmo pé direito normal, mas com uma resistência elevada e exposto, muitas vezes o cliente fala, e circular, melhor ainda, mas não precisa ser, se a geometria não importa, um pilar circular preenchido de concreto é muito eficiente. Tá? Além disso, eu também abordo essa questão de planejamento, de entender os materiais e como escolher os materiais de maneira ideal no meu livro, O Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil. Eu tenho que aumentar aqui minha tela, tá? Mas dentro do meu livro eu também abordo a mesma questão. Claro, de uma maneira mais inicial, porque isso aqui é o mínimo, ok? É a base que você precisa ter. Beleza? Todos os meus cursos, todos os meus livros, todas as minhas planilhas, se quiser também contratar um projeto comigo, uma consultoria comigo, vai estar no meu site, que está no link abaixo. Beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima.